existe um momento da vida que a gente percebe que já não está mais no mesmo lugar que antes. Mesmo que tudo ao redor pareça igual. A gente percebe que por fora nada mudou. As rotinas, elas continuam as mesmas, as pessoas continuam as mesmas, os dias eles seguem acontecendo igualmente. Mas por dentro, algo silenciosamente começa a se deslocar. É como se a alma ela tivesse dado alguns passos à frente, enquanto o resto da vida segue tentando acompanhar. E talvez você tenha sentido isso recentemente. Uma inquietação difícil de explicar. Uma sensação de que algo precisa crescer em você. Algo precisa expandir. A sua respiração precisa sair. Mas você não sabe exatamente para onde tem que ir. E junto dessa percepção que surge, nasce também um peso. O peso de ter insistido além do necessário aonde não deveria. O peso de ter carregado responsabilidades emocionais que nunca foram suas. O peso de ter tentado sustentar situações apenas pela esperança de que em algum momento tudo voltaria a ser leve como antes, como um dia foi. Mas há uma verdade que chega para todos nós. Em algum momento da nossa jornada essa verdade chega. Nem tudo que nós amamos foi feito para permanecer na nossa vida. Algumas experiências elas entram na nossa vida não para durar, mas elas entram para nos ensinar quem nós nos tornamos enquanto nós tentávamos fazê-las funcionar. E quando esse entendimento ele começa a nascer, ele não chega como um alívio imediato. Primeiro ele vem como uma dor, ele vem como uma espécie de despertar emocional. É difícil. É o momento que o coração finalmente aceita aquilo que a mente já vinha sussurrando há muito tempo. Não é necessariamente uma perda concreta, física. Às vezes é apenas uma percepção de que algo dentro de você mudou. Sentimentos mudaram, expectativas mudaram, caminhos mudaram, histórias mudaram. Gente, aceitar isso exige coragem. Porque deixar ir não significa desistir. Significa apenas reconhecer que continuar segurando algo que você sabe que terminou energeticamente só prolonga o cansaço da alma. E existe um tipo de exaustão, de cansaço que não resolve com descanso físico. É o cansaço de tentar manter viva uma versão antiga da própria vida. E então, quase sem perceber, começa um movimento interno. Começa um afastamento silencioso. Você já não reage da mesma forma que antes, você já não insiste com a mesma força. Você já não sente a necessidade de provar, de convencer, de lutar quanto antes. Você simplesmente começa a seguir o fluxo. E isso não é uma frieza, você não se torna uma pessoa fria. Isso não é indiferença. Isso é uma maturidade emocional que começou a surgir. A maturidade emocional vem quando você entende que a paz ela vale muito mais do que a permanência do que você sabe que não é permanente. E esse momento ele pode parecer solitário, porque nem sempre os outros eles compreendem essa mudança. Por fora pode parecer que nada aconteceu, mas dentro de você uma despedida já começou. E a gente sabe que toda despedida verdadeira ela abre espaço para algo novo. Depois desse desapego, surge algo inesperado. Surge a leveza. Surge uma leveza simples, quase que discreta. Você começa até a respirar melhor. Pequenos momentos na vida, eles começam a ter sabor novamente. O silêncio que antes era desconfortável, ele passa a ser acolhedor. Você começa a sentir paz no silêncio. Você começa a perceber que a felicidade ela não estava necessariamente em uma conquista nova, em conquistar aquilo. Mas a felicidade ela está em voltar para si mesmo. E sabe, com isso surge uma alegria tranquila. Que nasce quando você para de lutar contra esse fluxo da vida. E isso não vem como uma euforia de um acontecimento externo. Isso vem como uma sensação de estar
em paz dentro da sua própria história. E é aí que a vida começa a se reorganizar. É aí que novas possibilidades começam a surgir. Algumas pequenas, outras inesperadas. Caminhos simplesmente que antes não existiam começam a aparecer. Antes, você vivia em dúvida. Mas depois tu começa a reconhecer quem você é. E aí a vida não fica parada. A vida começa a se movimentar novamente, mas agora de uma forma mais leve, mais flexível. Você percebe que não precisa ter todas as respostas, você precisa apenas continuar caminhando naquele fluxo de aceitar quem você é. E talvez o maior ensinamento deste ciclo seja entender que crescer não é adicionar mais peso à vida. É aprender que não precisa mais carregar peso desnecessário. Nem toda partida ela é um fracasso. Nem todo fim é uma perda. Às vezes o encerramento é exatamente aquilo que permite um verdadeiro recomeço. Existe uma sabedoria silenciosa em aceitar os ciclos da vida. Porque quando algo chega ao fim, não significa que você falhou. Significa apenas que você evoluiu daquele ponto que você estava. E a vida sempre que percebe essa coragem em alguém, ela responde abrindo novos equilíbrios, novos caminhos, novas histórias. E talvez agora seja o momento de você se perguntar com muita honestidade: o que você ainda está carregando apenas por medo? O que você ainda está carregando apenas por hábito? O que já não alimenta mais a tua alma, mas continua ocupando espaço dentro de você? Soltar não significa esquecer. Soltar é agradecer pelo que foi e permitir que o futuro encontre espaço para o novo existir. A vida ela não pede pressa. A vida ela pede verdade. E quando você escolhe a verdade, mesmo que silenciosamente, algo dentro de você começa a florescer novamente. Talvez seja esse início de uma fase que você aprenda que a felicidade não é a ausência de desafios. Você aprenda que a felicidade é a presença de você mesmo com alinhamento, com consciência. Um tempo em que você pare de sobreviver às experiências e comece finalmente a viver a própria história com mais paz, com mais realização. Porque no final, gente, no final, o caminho ele sempre conduz de volta para aquilo que nunca deveria ter sido abandonado, que é você mesmo.